O número 7. Ele pode ser o número mais maldito de todos, porque 7 é o número que conta o fim dos tempos. 7 anjos iniciam uma calamidade inimaginável. E 7 frascos guardam os venenos que destruirão todos nós. Cada um é aberto em um período de 7 anos que começa no momento exato em que um Salvador rompe o primeiro dos 7 selos. Segredos dos 7 selos. Há milhares de anos, profetas mundo afora preveem o fim dos tempos. Muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? Apocalipse, o livro final do Novo Testamento, expõe uma linha do tempo arrepiante. Muitos o encaram como uma contagem regressiva para o principal plano de Deus de acabar com o mundo. Os marcadores dessa linha do tempo são os 7 selos. Alguns dizem que esses selos estão sendo rompidos hoje. Especialistas na Bíblia sugerem que o Apocalipse é um esquema do futuro, mostrando uma sequência mortal e destruidora, culminando com o nosso fim. Virá desastre após desastre, até que finalmente as forças de Deus e do diabo se enfrentarão na batalha final entre o bem e o mal. Há um grupo de eventos específicos que levam à batalha final. Esses eventos são grandes e abrangentes: peste, guerra, destruição e pragas. Chamam de Dia da Vingança de Deus contra a população do planeta Terra. Alguns acreditam que estamos entrando agora em um período decisivo conhecido como tribulação. Um tempo de convulsão extrema que precede o juízo final de Deus. É possível que os acontecimentos atuais, causados tanto pela natureza quanto pelo homem, convirjam com as previsões bíblicas sobre o fim do mundo? Não confirmaremos nem negaremos essas teorias. Apenas apresentaremos evidências. Hoje, crentes buscam conexões entre o livro do Apocalipse e a ciência para determinar se algum dos 7 selos bíblicos já foi rompido. Mas até mesmo entre aqueles que acreditam que sim, o debate ainda existe. Muitos discordam sobre onde nossa era se encaixa na linha do tempo supostamente marcada pelos selos. Estamos no meio da sequência, como alguns sugerem? Se estivermos, quando o selo final será rompido, desencadeando o fim de tudo? As pessoas mais religiosas do mundo, que leem a Bíblia como a palavra literal de Deus, e as pessoas mais seculares do mundo, os cientistas que estudam o fenômeno do mundo natural, concordam totalmente que o mundo vai terminar catastroficamente e definitivamente em algum momento no futuro. Crentes buscam uma maneira de determinar se as profecias do livro do Apocalipse podem combinar tanto com a religião quanto com a inquietação em proclamar o fim dos tempos. No Novo Testamento, o autor da divina profecia do Apocalipse é chamado apenas de João. Como outros autores bíblicos, João faz uso frequente de um número em particular. O número 7 tem muita importância no livro do Apocalipse. Quase obsessiva ou compulsivamente, o autor recorre várias vezes ao número 7. O número 7 é muito significativo na Bíblia desde o início do mundo, quando Deus faz a terra em 6 dias e descansa no 7º. De acordo com João, o número 7 tem um papel crucial no final do mundo. Ele escreve que a humanidade vai receber o aviso sobre seu destino na forma de um rolo selado 7 vezes. Mas João escreve uma advertência crítica. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e ele estava lacrado com 7 selos. E surge uma questão: quem pode abrir esse rolo, romper os selos e ler o que há nele?
De acordo com a profecia, o único que poderia romper o selo seria Jesus, chamado na Bíblia de Cordeiro de Deus. Ele pega o rolo com os 7 selos que avisa o nosso destino da mão do Pai no trono. Isso parece ser um título de propriedade do universo e o plano profético de Deus para toda a eternidade. Alguns estudiosos dizem que a profecia do Apocalipse já foi desencadeada e que as tribulações começam quando Jesus rompe o primeiro dos 7 selos. Isso libera o primeiro dos temidos 4 cavaleiros do Apocalipse. De acordo com o livro do Apocalipse, essas figuras obscuras iniciarão um período extenso de miséria e destruição, que alguns afirmam já ter começado. Há muitos motivos para acreditarmos que estamos nos últimos dias. Alguns deles são a fome, as doenças fora de controle, vários desastres naturais. Por causa dessas coisas, a maior parte dos estudiosos da Bíblia acreditam que estamos mesmo vivendo os últimos dias. A revelação do primeiro selo diz: Vi quando apareceu um cavalo branco. Aquele montado nele tinha um arco e deram a ele uma coroa. Ele partiu vitorioso para vencer ainda mais. Acredita-se que o Cavaleiro Branco pode se apresentar falsamente como um líder mundial benevolente, mas na realidade ele está entre as mais sinistras figuras da Bíblia, o Anticristo. Ele rivaliza com Jesus. A imagem interessante nisso tudo é o arco sem a flecha. O arco significa que ele tem poder sobre o ar. Ele vai usar o poder do ar para controlar as pessoas, mas é uma maneira de controle silencioso e enganador. De acordo com a suposta linha do tempo da profecia, o Anticristo pode existir hoje, usando habilidades diplomáticas e poderes de persuasão em um aparente esforço para unir nações na paz. Mas seu objetivo é exatamente o oposto. Ele levará a humanidade diretamente para o Armagedon. Surgirão indivíduos enviados que desencaminharão povos em massa. Alguns estudiosos modernos sugerem que um dos grandes enganadores foi Hitler, que foi seguido por multidões e cometeu enormes atrocidades. O anticristo virá, e haverá exércitos que criarão devastação e destruição. Depois de rompido o primeiro selo, um efeito dominó começa. De acordo com o Apocalipse, o segundo selo do rolo é rompido imediatamente depois do primeiro. Ele revela um cavaleiro vermelho. O cavalo vermelho é bem interessante pelo fato de carregar uma espada. O cavalo vermelho sempre foi visto como uma guerra mundial. Hoje, o Cavaleiro Vermelho pode ser um líder militar capaz de iniciar guerras modernas resultando nas mortes de milhões pelo mundo. O rompimento do segundo selo poderia desencadear o uso de armas de destruição em massa entre nações de ideologias opostas. Alguns intérpretes acreditam que uma potência nuclear, talvez a Coreia do Norte, poderia ser o Cavaleiro Vermelho. Eles temem que possa ser desencadeado um ataque que iniciaria um holocausto nuclear. Há pessoas, e não são poucas, que usam o livro do Apocalipse como fonte de inspiração para fazer o bem na Terra hoje. Elas argumentam que se você acha que a batalha do Armagedon vai ser uma guerra nuclear, então vamos fazer alguma coisa para o desarmamento nuclear. No desenrolar da profecia, o rompimento do terceiro selo convoca o Cavaleiro Negro. Tinha na mão uma balança. Ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos. 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Na época em que João escreveu o Apocalipse, 1 denário era uma moeda de prata romana, geralmente equivalente ao pagamento da diária de um trabalhador. Alguns especialistas na Bíblia veem uma relação entre a passagem do Cavaleiro Negro e a economia global volátil de hoje. Haverá uma devastação econômica. A Bíblia nos diz que será necessário todo o pagamento de um homem por dia para comprar seu suprimento diário de comida.
Acredito que a crise no mercado em 2008 foi a pior desde a Grande Depressão em termos de execuções de hipotecas das casas das pessoas, e acho que as pessoas veem isso como o rompimento do terceiro selo. O colapso de bancos, a falência de algumas grandes corporações americanas e o alcance mundial do colapso econômico. Não foi só em um país, foi em todo o mundo industrializado. Alguns acreditam que o Cavaleiro Negro pode simbolizar a crise iniciada pela distribuição desigual da riqueza no mundo. Hoje, apenas 2% da população mundial tem mais da metade de toda a riqueza e os pobres controlam apenas 1%. Alguns temem que essa desigualdade possa ser uma receita para a revolução. Finalmente, o quarto selo é rompido e, de acordo com a Bíblia, ele libera o mais assustador de todos os 4 cavaleiros. É aí que diz: deram a ele poder sobre a 4ª parte da terra para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas bestas da terra. Vamos supor que sejam 8 bilhões de pessoas. Isso significa que 2 bilhões serão mortas? E que estamos só começando as tribulações? Alguns relacionam o quarto cavaleiro à fome e à carência de alimentos que varrem o globo atualmente, piorando com a aceleração do aquecimento global e o colapso econômico mundial de 2008. A profecia do Apocalipse realmente está se cumprindo hoje? Os 4 primeiros selos já foram rompidos? Se isso for tomado como verdade, sofrimentos piores ainda virão. Forças explosivas embaixo de um dos parques nacionais mais populares da América poderiam desencadear uma catástrofe além de nossa imaginação? Convulsões sociais dramáticas ocorrem no mundo hoje. Alguns acreditam que o Apocalipse, o livro final do Novo Testamento, reflete esse período extremo em forma de uma linha do tempo pressagiando o apocalipse global. A linha do tempo é medida pelo rompimento dos 7 selos. E para crentes, o rompimento dos selos está irrefutavelmente ligado às convulsões crescentes atuais. Nós vivemos num tempo em que testemunhamos eventos horríveis, trágicos e catastróficos. Os mais óbvios deles foram os ataques terroristas em 11 de setembro. O evento suscitou o surgimento de um desalento profético. Certamente esses foram eventos previstos no Apocalipse. Mas forças divinas realmente começaram a romper os selos? Há alguma evidência que sustente essa hipótese? As pistas podem ser encontradas no texto do Apocalipse escrito por João. João vê os mártires cristãos no paraíso gritando: Deus, quando seremos inocentados pelo sangue que foi derramado por ti? Isso se refere a uma crença fundamental não só na linha do tempo do Apocalipse, mas também na fé cristã, que diz que os que creem serão salvos pela graça de Deus. O resto sofrerá a ira de Deus quando um caos inevitável virá para destruir tudo o que conhecemos. De acordo com o livro do Apocalipse, esse caos se intensifica com o rompimento do 6º selo. Muitos o relacionam ao acontecimento de desastres naturais sem precedentes. João escreve: Quando abriu o 6º selo, houve então um grande terremoto. O céu se enrolou como um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas do lugar. Em 15 de julho de 2009, um terremoto de magnitude de 7,8 atingiu a costa oeste da Nova Zelândia, deixando a ponta sul da ilha 30 centímetros mais próxima da Austrália. Foi um em uma série de recentes e fortes tremores aparentemente mais frequentes. Nova Zelândia, Indonésia, Japão e o lado oeste da América do Norte e do Sul, todos rodeados pela placa tectônica do Pacífico. O círculo forma o que é conhecido como o Anel de Fogo. Esse imenso aro é uma zona de perigo sísmico que pode estar prestes a um terremoto catastrófico de magnitude sem precedentes. O maior terremoto de que temos conhecimento foi no Chile, em 1960.
Em maio daquele ano, eles tiveram um terremoto de magnitude 9,5. E esse terremoto sacudiu uma faixa de 965 quilômetros do Chile durante 5 minutos. Nos dias seguintes ao tremor, vários vulcões locais entraram em erupção. Isso foi desencadeado, sem dúvidas, pelo terremoto. Vulcões também podem colocar o Anel de Fogo do Pacífico e o oeste dos Estados Unidos em grande perigo. O Anel de Fogo tem 452 vulcões. Um deles, o do Monte Santa Helena em Washington, entrou em erupção em 1980. O vulcão do Monte Santa Helena teve em 1980 a erupção mais destrutiva na história dos Estados Unidos. O que havia construído embaixo dele foi um dos motivos que causou tanto estrago, que gerou uma erupção cataclísmica. Foi uma explosão. A erupção poderosa matou 57 pessoas. Também destruiu 200 casas, 27 pontes, 24 quilômetros de estradas de ferro e 298 quilômetros de ruas. O Apocalipse descreve uma grande erupção como consequência do rompimento do sexto selo? Alguns dizem que sim. Mas quais são os vulcões mais poderosos da Terra? Um supervulcão embaixo do Parque Yellowstone entrou em erupção há 640 mil anos. Cientistas deduzem que uma nova erupção já deveria ter acontecido. Os supervulcões são ocorrências de erupções milhares de vezes maiores que o que aconteceu no Monte Santa Helena. O último evento, há 640 mil anos, deixou uma grossa camada de cinzas sobre metade da área dos 48 Estados Unidos, criando uma nuvem de poeira que envolveu toda a Terra e mudou o clima do planeta. Se o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção, as cinzas resultantes podem bloquear o Sol por 40 anos. Um vulcão do tamanho de Yellowstone colocaria uma imensa quantidade de poeira na atmosfera, partículas na atmosfera. Sulfeto de hidrogênio iria para o ar e mudaria o reflexo da luz do Sol na superfície da Terra. Teríamos décadas de grande resfriamento global, nesse caso, por causa das partículas no ar. Além disso, grandes quantidades de cinza se espalhariam pelos Estados Unidos. Outras culturas também profetizam catástrofes geológicas alarmantes. Os índios Cherokee, Hopi e outros viam o mundo chegando ao ponto em que se romperia com um imenso terremoto. Se o sexto selo realmente corresponde aos desastres naturais de hoje, o Apocalipse enfatiza que as calamidades se tornarão tão graves e generalizadas que nenhum lugar na Terra será seguro. Não vai importar se moramos na Europa, na Ásia ou na Austrália, ou no norte de Idaho. A Bíblia diz claramente que isso vai acontecer em todo o mundo, que a humanidade não vai poder se esconder dos eventos finais. Eu acredito que aqueles que vivem no campo sofrerão um pouco menos que os que vivem na cidade. Mas uma hora eles chegarão onde quer que estejamos. Crentes no Apocalipse acreditam que nenhum horror na história pode ser comparado aos dos primeiros 6 selos. Mas também acreditam que esses horrores serão pequenos comparados aos correspondentes ao 7º e último selo. João escreve que o rompimento do 7º selo é seguido de um silêncio ameaçador. O silêncio no paraíso é devido à surpresa de todos com o que está prestes a acontecer. De acordo com o Apocalipse, Deus vai oferecer um intervalo de compaixão à humanidade, mas ele não vai durar. Alguns acreditam que o texto avisa que um corpo extraterrestre está em rota de colisão com a Terra, e isso vai causar um cataclismo de uma magnitude que a humanidade nunca experimentou. O Apocalipse é considerado há muito tempo o livro mais controverso da Bíblia. Em sua linguagem cifrada, muitos veem uma linha do tempo para a destruição em um nível sem precedentes. Alguns discutem que a linha do tempo vai acabar repentinamente, violentamente neste século. Vivemos num mundo que está mudando profunda e rapidamente.
E isso envolve ameaças que nos parecem apocalípticas. Nos preocupamos com o aquecimento global, com a superpopulação. Basta abrirmos os jornais ou ligarmos a TV para vermos as manchetes que, aos olhos de alguns leitores do Apocalipse, são uma prova certa de que as profecias bíblicas estão se realizando, enfim. Lembrem-se dos últimos anos. Vimos tantos furacões devastadores, vimos tornados devastadores, soubemos de terremotos de altos pontos na escala Richter. Você pode perceber como elas acontecem rápido e como vêm uma atrás da outra. Com a proximidade do fim dos tempos, elas virão quase uma por cima da outra. A profecia do Apocalipse sugere que, conforme os 7 selos do Apocalipse forem rompidos um a um, nos aproximamos do fim da linha do tempo. Alguns especialistas na Bíblia dizem que os selos já começaram a ser rompidos, criando o palco para um cataclismo final. Se isso for verdade, o que pode acontecer e quando? Exatamente onde estamos na linha do tempo? Haverá um sofrimento terrível, guerras, doenças, uma série de desastres, catástrofes que acontecerão na Terra com os seres humanos que vivem na Terra, com a proximidade do fim do mundo. E, no final, vamos testemunhar a destruição final da Terra onde os seres humanos mortais vivem. Mas que forças trarão essa destruição final? Como saberemos que o selo mais importante de todos, o 7º, foi rompido? O livro do Apocalipse diz que a punição final para o mal da humanidade será anunciada pelo som de trombetas celestiais. Você vê 7 anjos, cada um com uma trombeta. Eles se apresentam e começa a série de julgamentos da trombeta. Alguns acreditam que esses julgamentos serão desastres naturais de magnitude sem precedentes. Eles buscam respostas nas ciências, teorizando que o texto cifrado do Apocalipse pode aludir a forças físicas da Terra ou de fora dela. Alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que as referências bíblicas ao fogo caindo dos céus podem ser interpretados como asteroides. Uma colisão entre um asteroide e a Terra pode ser o evento catastrófico previsto em outro versículo do Apocalipse. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Amargura. Alguns acreditam que o autor do livro do Apocalipse, João, não especifica uma estrela nesse trecho, mas um cometa ou asteroide. É amplamente aceito que os observadores antigos não poderiam entender a diferença entre os vários tipos de corpos celestes. E já que nenhuma estrela é chamada Amargura, há fortes evidências científicas de que uma colisão com um asteroide pode ter papel fundamental na extinção em massa da vida na Terra. Astrônomos acreditam que todas as 3 gerações de dinossauros, Triássica, Jurássica e Cretácea, se extinguiram ao menos em parte por colisões no espaço. Cometas gigantes e asteroides batendo na Terra. Se algo grande assim acontecesse, a humanidade não sobreviveria. Hoje, uma colisão entre a Terra e um asteroide de alguns quilômetros de diâmetro pode desencadear a energia de 1000 armas nucleares detonadas simultaneamente. Em Winslow, Arizona, uma cratera de quase 1.600 metros foi causada por uma rocha que só tinha 30 metros de diâmetro. Se um dos maiores, de uns 300 metros, atingisse uma área habitada como Nova York ou Los Angeles, a energia liberada seria tanta que arrasaria toda a área metropolitana de qualquer uma dessas cidades. Um poder destrutivo dessa magnitude ficou evidente em um evento de impacto histórico em 1908. Um corpo celeste como um cometa ou um asteroide entrou na atmosfera da Terra e explodiu em cima do centro da Sibéria, destruindo 1.812 quilômetros quadrados da floresta de Tunguska.
A região era tão remota que somente foi registrada uma morte. Mas, recentemente, em 2006, um asteroide de 804 metros, grande o suficiente para causar mudanças climáticas catastróficas e acabar com a produção da agricultura mundial, se aproximou a uma distância de 24 horas de uma colisão com a Terra. Em termos espaciais, foi de raspão. Temos conhecimento que astrônomos hoje rastreiam centenas, se não milhares, de asteroides e cometas que podem passar por perto da Terra. Eles podem chegar a 1 quilômetro de diâmetro. E sim, há um enorme esforço de rastreamento deles, porque se atingissem a Terra, isso causaria muito estrago. Mas até mesmo astrônomos usando instrumentos rastreadores avançados dizem que seria impossível evitar uma colisão, mesmo se pudessem calcular com anos de antecedência que um objeto grande está destinado a colidir com a Terra. Nenhuma tecnologia existente hoje em dia pode impedir ou nos proteger de um impacto. Alguns acreditam que o resultado terrível de tal impacto é descrito nessa passagem do Apocalipse. Foram atingidos 1/3 do Sol, 1/3 da Lua e 1/3 das estrelas, de modo que a 1/3 parte deles foi ofuscada. Se um asteroide ou cometa grande colidisse com a Terra em nosso tempo, isso mandaria milhões de toneladas de escombros para a nossa atmosfera por anos. Isso nos aprisionaria numa nuvem de poeira, nos privando do sol vital. Esse é o cenário descrito no Apocalipse. De qualquer modo, seu autor escreve que mais trombetas soarão e caos ainda maior ocorrerá. Isso inicia uma calamidade extrema e diz: da fumaça sairão gafanhotos voando sobre a terra. De acordo com o livro do Apocalipse, quando outra trombeta soar, um exército gigante vai atacar a terra. Sua missão é matar a 1/3 parte dos homens. E o número dos cavaleiros do exército era de 200 milhões. Muitos especialistas fazem a interpretação de que um exército de 200 milhões vai declarar guerra contra seus inimigos, matando populações por todo o globo. Mas quem poderia reunir tamanha força? Consta que Mao Tse-tung disse que a China poderia reunir um exército de 200 milhões de homens, o que foi uma relação interessante com o número no livro do Apocalipse. Mesmo os poucos crentes não suspeitam que a milícia chinesa seja um exército do diabo, mas acham que um exército de 200 milhões é realmente possível. Seja quem for o comandante dessa força, o Apocalipse diz que ela destruirá 1/3 da população da Terra. Mas, de acordo com o texto, tribulações ainda maiores se seguirão. O que vai acontecer quando o anticristo finalmente se revelar ao mundo? Muitos especialistas na Bíblia acreditam que nossa era atual coincide com a linha do tempo do dia do juízo. Alguns temem que possamos estar nos aproximando de seu fim e estão tentando decifrar exatamente onde devemos estar hoje nessa contagem regressiva. Para eles, uma pista de que o 7º e último selo pode estar rompido talvez esteja em outro livro da Bíblia. Daniel capítulo 12, versículo 4 fala que no período final o conhecimento aumentará muito. Vimos um aumento de conhecimento sem precedentes na história do mundo. Temos satélites, temos a internet, as fibras óticas, toda a tecnologia de hoje. E para mim é bem claro, quando eu olho os acontecimentos no mundo, que estamos nos aproximando do grande dia. As profecias obscuras do livro de Daniel também se refletem no Apocalipse. De que as tribulações terão maior intensidade enquanto 7 anjos, um após o outro, soarem as trombetas que sinalizam eventos catastróficos diferentes. Quando as 7 trombetas soam, anunciam os mais terríveis eventos orquestrados pelo diabo e 2 aliados terrenos. Uma característica impressionante do livro do Apocalipse é que ele é cheio de vilões diabólicos. O principal vilão é o próprio diabo, que é descrito no Apocalipse como um dragão
de várias cabeças e vários chifres. Mas ele tem 2 ajudantes na terra que são chamados de a besta do mar e a besta da terra. Todos eles são entendidos como referências simbólicas a seres humanos que se colocarão a serviço do diabo. Vão disputar o poder sobre a terra e vão levar os exércitos da terra à batalha. Especialistas na Bíblia acreditam que a besta do mar seja o principal emissário do diabo, o anticristo. A besta da terra é outra figura, o ajudante do diabo, conhecido como o falso profeta. Há uma trindade profana: o diabo, o anticristo e o falso profeta. E o diabo tenta fazer o mundo acreditar que ele é Deus. E o anticristo tenta fazer o mundo acreditar que ele é Jesus. E o falso profeta tenta fazer o mundo acreditar que ele é o Espírito Santo. Então você tem uma antitrindade que funciona poderosamente durante esses últimos 3 anos e meio. Especialistas na profecia bíblica sugerem que essa trindade profana constrói um mundo de seguidores através da fraude, enquanto conspiram para assumir o controle do céu e da terra. Mas quem são esses 2 aliados do diabo? A identidade do anticristo tem sido debatida há aproximadamente 2000 anos. Maomé foi visto como o anticristo. Martin Luther King achava que o Papa era o anticristo. O Papa achava que Martin Luther King era o anticristo. Os ingleses achavam que Napoleão era o anticristo. No século XX tivemos muitos candidatos. Hitler, Mussolini, Lenin e Stalin. O famoso profeta do século XVI, Nostradamus, também escreveu sobre o anticristo. Mas não há consenso entre seus intérpretes sobre quem ele pode ter identificado. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que o anticristo descrito na Bíblia como a besta do mar pode indicar que ele viria de um país banhado pela principal porção de água da antiguidade, o mar Mediterrâneo. O Apocalipse diz que ele estaria destinado a confrontar Jesus Cristo, mas não antes de uma sequência crítica de eventos. Fundamentalistas cristãos estão vendo 3 sinais do retorno de Jesus. O primeiro foi a reunião de todos os judeus em Israel e que, claro, aconteceu em 1948, quando o Estado foi declarado. O segundo foi a tomada de Jerusalém pelos judeus. E isso, claro, aconteceu durante a guerra em 1967. O terceiro é a reconstrução do templo. O Templo de Jerusalém foi destruído pelo exército romano em 70 d.C. Por quase 2000 anos, judeus devotos rezaram por sua reconstrução no sagrado Monte do Templo. Mas esse local agora é lar de um dos santuários mais sagrados do Islã, o Domo da Rocha, terminado em 691 d.C. O Domo da Rocha era um local estéril e os muçulmanos localizaram o que acreditaram ser o lugar de ascensão de Maomé ao céu. Acho bastante improvável que Israel destrua o Domo da Rocha e construa o templo em seu lugar. Acho que a comunidade internacional não permitiria isso. Apesar da realidade, muitos ainda acreditam que o templo vai se erguer novamente, como profetizado. De acordo com a Bíblia, quando o anticristo entrar no templo reconstruído pelos judeus e se proclamar Deus, esse será o último evento humano na Terra. O Apocalipse descreve que quando o anticristo e a trindade profana seduzirem a humanidade, acontecerá uma terrível série final de desastres. O texto bíblico descreve como os 7 frascos contendo o veneno da ira de Deus. E eles são parecidos com as trombetas. Na verdade, eles seguem o mesmo padrão sequencial de atingir a terra, o mar, os rios e o ar. Mas, ao invés de fazer o estrago de 1/3, eles fazem o estrago total. O Apocalipse descreve essa onda de desastres como a varredura final para exterminar todos aqueles que se recusam a seguir Deus. O cenário descrito é medonho. Quando os anjos liberam o conteúdo dos frascos, a peste e a doença se espalham.
A explosão que o Apocalipse descreve é em tão grande escala que seria maior que as piores crises globais que as organizações de saúde já enfrentaram. Estamos no meio de uma pandemia agora. O vírus da H1N1, ou gripe suína, está em estado de alerta de número 6 pela Organização Mundial de Saúde. Ela é uma gripe que cruzou espécies. Quando uma gripe cruza espécies, ela pode alcançar um número maior de pessoas que nunca foram expostas a ela e, portanto, não têm imunidade. Nunca vimos isso antes. Até agora, ela ainda produz sintomas leves. Mas, se o vírus dessa gripe, em particular, passar por uma variação antigênica, ele pode aumentar sua gravidade, ele pode ganhar maior virulência e isso seria um grande problema de saúde pública. O H1N1, a gripe suína, pode atingir mais de 40% dos americanos até 2012 e matar centenas de milhares. As autoridades de saúde americanas esperam prover vacinas para 200 milhões de americanos, mas vírus resistentes muito mais potentes que o da gripe suína podem levar as taxas de mortalidade a 80%, 90%, o que seria mais do que as organizações de saúde são capazes de lidar. Isso pode significar que ficaríamos indefesos contra uma praga de tamanhas proporções. Uma crise de saúde global pode ser amplificada para outra catástrofe relatada no Apocalipse, onde mares se tornam sangue e o sangue dos animais e dos humanos se misturam. Alguns intérpretes dizem que essa parte da profecia do Apocalipse sugere que o suprimento de água do mundo deixará de ser potável, possivelmente pelo apodrecimento de corpos de milhões de vítimas mortas pela peste. O texto bíblico diz que outros venenos virão de cada frasco até que o mundo fique praticamente desolado. Alguns sugerem que isso já pode ter se iniciado em forma de um processo natural chamado de explosão algácea. Também conhecida como maré vermelha, é um fenômeno que pode deixar as águas vermelhas. Uma alta concentração de algas microscópicas produz neurotoxinas malignas que podem matar peixes, aves e mamíferos aquáticos. Se espalhada globalmente, milhões morreriam. Alguns sugerem que essa será a punição por nossas falhas como administradores ambientais do planeta. Quando Jesus vem, ele destrói aqueles que destroem a Terra. E eu vejo essa frase, destruir a Terra, como premonitória de uma global crise ambiental, onde a humanidade, através da poluição e do desmatamento, contribui para a destruição dos recursos do planeta. Se o Apocalipse é um esquema do fim da humanidade, como muitos acreditam, bilhões morrerão no clímax das tribulações. O livro do Apocalipse é como uma lente de aumento ou um telescópio através do qual podemos ver e avaliar esse grande mistério do fim. O Apocalipse é cheio de monstros, é cheio de catástrofes, é cheio de vilões e de figuras malignas. E certamente o autor do Apocalipse foi um grande gênio criativo que sabia como se colocar numa sala, se dirigir a uma plateia e provocar esse tipo de ansiedade e fascínio que também sentimos quando sentamos numa sala de cinema. Mas o cenário apocalíptico não termina com o clímax das tribulações. A terra devastada será palco de uma batalha final. As forças do anticristo vão enfrentar o exército de Jesus. Mas esse Filho de Deus não é o príncipe da paz, que milhões de nós achamos que conhecemos. Todos os 7 selos previstos no livro do Apocalipse foram rompidos? É possível que estejamos em contagem regressiva até um suposto Armagedon? Alguns dizem que os eventos do mundo de hoje provam que essa linha do tempo bíblica pode estar correta, assim como o local profetizado para a batalha épica. As 3 maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islâmica, convergem na nação de Israel. Dados o passado e o presente violentos dessa região, alguns intérpretes acreditam que ele seja o ponto de início de conflito da batalha do Armagedon.
Algumas pessoas acham que a planície chamada de Vale Jezreel, uma grande área de agricultura entre a Samaria, a Galileia e Israel. Algumas pessoas acreditam que é o Vale de Megido, o Vale do Armagedon. A região de Megido, no cruzamento de uma antiga rota de comércio, se tornou um prêmio cobiçado entre facções guerreiras da antiguidade. Estudiosos bíblicos acreditam que sua longa história como importante campo de batalha inspirou o autor do Apocalipse, João, a designá-la como local do acerto de contas entre Deus e o diabo. De acordo com o Apocalipse, Jesus vai surgir dos céus num cavalo branco para guiar as forças reunidas de Deus. Mas o texto não o retrata como o Salvador benevolente conhecido de seus seguidores. Seus olhos são chamas de fogo, e ele está vestido com um manto embebido em sangue. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele as apacentará com um cetro de ferro. É totalmente impossível reconciliar o Jesus do livro do Apocalipse, que tem um manto cheio de sangue e derrama o sangue de centenas de milhares no local de batalha, com o Jesus delicado, o Jesus amoroso do Sermão da Montanha. Os dois não são a mesma figura. O Apocalipse descreve como o guerreiro Jesus avança com seu exército contra o anticristo e suas forças em nações que foram levadas enganosamente a adorá-lo. As forças do bem prevalecem sobre a trindade profana depois de anos de enganos. Eles serão atirados no lago de fogo, o mal será jogado lá. O falso profeta, o anticristo e todos aqueles que levam a marca da besta. Assim termina a descrição da Batalha do Armagedon no livro do Apocalipse. Fazer qualquer relação entre essa profecia bíblica e os atuais acontecimentos é problemático, já que ela fala de figuras sobrenaturais atuando em um contexto sobrenatural. Mas em um sentido profundo, a profecia e a atualidade podem converger. Em torno de 60% dos americanos acreditam que as previsões do livro do Apocalipse vão acontecer. Isso é extremamente perigoso, porque como podemos garantir que, acreditando em uma coisa, não agimos de maneira que ela aconteça? Se acreditamos que vai haver uma grande guerra no Oriente Médio e Jesus vai voltar para salvar o mundo, então deixamos nosso comportamento ser afetado por essa crença e permitimos que isso ocorra. É uma possibilidade intrigante. Em seu centro está o que pode ser considerado uma curiosa atração fatal pela profecia do Apocalipse. A grande tradição do Apocalipse, em mais de 20 séculos, é que toda nova geração pega o texto, lê e se convence de que ele descreve eventos que acontecerão em seu tempo. É um hábito de nossa mente, na tradição ocidental, procurar sinais do fim. E eu acredito que seja um hábito formado literalmente pelo que lemos no Apocalipse. Mas, surpreendentemente, essa inclinação entre milhões pode não vir de uma fascinação mórbida pelo caos. Ao contrário, ela pode vir da percepção de que o Apocalipse é, enfim, uma história de esperança. Inevitavelmente vai haver um julgamento geral do mundo e tudo mais, mas pelo menos, se ele acontecer hoje, o fim de todo o mal será visto em nossa era. Esse período é de grandes pestes, pragas, guerras, colapso econômico, destruição. É um período de grande sofrimento para todas as pessoas que passam por ele. Mas no final, Jesus vem, a batalha final acontece e o diabo é vencido. Tudo vale a pena. De fato, fica a ideia de uma destruição final do mal. Mas se os horrores do Apocalipse realmente acontecerem, o final do mal será mesmo uma satisfação para os poucos sobreviventes? De acordo com o texto bíblico, eles encontrarão conforto em um mundo refeito. Deus estará com eles e vai enxugar toda lágrima dos seus olhos e todo luto, grito ou dor.
Todas essas coisas parecem apontar para o fato de que vai haver um tempo em que algo muito ruim, muito catastrófico vai acontecer. E eu acho que não há como escaparmos. Eu acho que isso vai acontecer como foi profetizado um dia. Só o tempo dirá. Baseado no comportamento humano nos últimos 100 anos, parece que milhões nessa geração ainda vão procurar no Apocalipse as pistas para o fim, imaginando quando e como ele começará.